Olá, terça-feira, 8 de setembro de 2009. A síndrome da alienação parental, um nome complicado para definir um comportamento ainda comum entre casais separados no Brasil. Pai ou mãe que agem para desconstruir a imagem do outro na cabeça do filho. Ou seja, incitam o filho a odiar o ex-companheiro ou companheira. Hoje ainda não há uma lei que trate especificamente da questão. E segundo o Instituto Brasileiro de Direito de Família, há muitos processos na justiça sobre o assunto. No Congresso Nacional existe uma lei em tramitação que vai suprir essa lacuna. O tema é destaque desta edição do Jornal Futura de hoje. Pais ou mães separados que agem para prejudicar o ex-parceiro diante dos filhos vão ser punidos por lei. No próximo bloco, as mudanças previstas na nova lei que trata de pais separados dos filhos. Jornal Futura, jornalismo e cidadania. Pais ou mães que são afastados dos filhos pelos ex-parceiros. Um problema que leva várias famílias a sofrerem ainda mais com a separação. Um projeto de lei que ampare as vítimas dessa alienação deve ser aprovado até o fim deste ano. Mas, enquanto isso, o judiciário esbarra em pontos que dificultam a solução dos processos. Eu passei 18 anos com 2 filhas sem ser pai, sem saber o que é cuidar de uma criança, sem ver um aniversário, sem ter uma brincadeira. O olhar de Sócrates ainda carrega tristeza quando lembra do passado. Foram quase 20 anos até conhecer Carla e Daniela. Após uma discussão com pouco tempo de casamento, a mãe saiu de casa grávida da segunda filha e levando a mais velha, que ainda não havia completado o primeiro aniversário. Há um vazio no nosso relacionamento, que nunca vai poder ser preenchido. Por que eu não estava no aniversário de 1 ano da segunda, da primeira também eu não estive? No aniversário de 3 anos, de 4 anos, no aniversário de 15 anos, não aconteceu nada disso na minha vida. Não existiu isso. Sócrates e as filhas não moravam na mesma cidade e qualquer tentativa de visita ou aproximação era dificultada pela mãe, que usava de falsas acusações. Estamos falando sobre SAP, a sigla para Síndrome de Alienação Parental. Síndrome de alienação parental nada mais é do que uma série de comportamentos para afastar um genitor da criança. Aquele genitor, normalmente aquele que foi abandonado, que não teve a intenção da separação, que é um genitor controlador de forma geral, para manter o controle da vida do outro, ele se utiliza da criança como uma marionete, como um bonequinho, para ferir o ex-companheiro. Ele não consegue fazer a diferença de conjugalidade, marido e mulher, para parentalidade, pai, mãe e filho. A relação com a minha filha mais nova não foi tão fácil, porque ela, como ainda vivia com a mãe, ela sofria mais influências, tá? E achava que todas aquelas histórias que tinham sido contadas na vida inteira dela, que eu não prestava, que eu era isso, que eu era aquilo, que eu tinha feito isso, que eu tinha feito aquilo, eram verdades. Os casos de alienação parental no Brasil têm aparecido com mais frequência nos escritórios de advocacia, mas a falta de uma legislação específica dificulta a solução dos processos. Antigamente, até 6 ou 7 anos atrás, a gente tinha um caso no escritório. Hoje nós temos 50. Nós não temos estudos no Brasil ainda sobre números, né, e sobre consequências, mas fora do país nós temos estudos dizendo que a tendência dessas crianças no futuro é alcoolismo, drogadicção, que é o uso de droga, dificuldade de relacionamentos, são consequências graves e que têm que ser avaliadas, porque a história de que a criança, depois ela esquece, não, ela não esquece, isso vai ficar para o resto da vida dela. Mas a dificuldade na resolução dos casos pode estar com os dias contados. Tramita no Senado um projeto de lei que pretende amparar as vítimas de alienação parental. A proposta já foi aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados. A alienação parental, ela começa a ser percebida quando esse genitor que detém a guarda começa a não acatar mais as ordens judiciais. Até que o juízo perceba, através de petição de advogado, que há uma dificultação voluntária. Havendo isso, o juiz determina, ele pode vir a determinar multa, que é muito comum, passa a determinar até a busca e apreensão da criança, ou ele pode, em determinadas situações, optar pela inversão de guarda. Essa é a intenção da lei que está vindo agora, que deve ser aprovada até o final do ano.
Para muitos especialistas, a falta de uma legislação pontual para o assunto é o que dificulta a solução de processos. Então, quem fala mais sobre este assunto hoje é a advogada Carmen Fontinelli. Ela é especialista em direito da família. No que uma legislação específica para alienação parental, pode ajudar nesse aspecto? Eu acho que uma lei moderna, mais vigorosa, mais objetiva sempre ajuda. Mas eu discordo um pouquinho daquilo que foi dito um pouco antes pela minha colega, porque eu acho que já existe a legislação, já existem os instrumentos. Como ela mesma já adiantou, hoje, aquele parceiro, aquele genitor, pai ou mãe, que, vamos dizer, age, né, contra o outro parceiro, usando o filho como instrumento, ele não tem, e ele é guardião, ele não tem capacidade, não tem possibilidade, não tem boas condições para manter a guarda. Então, inverte-se a guarda, obviamente, se o outro tiver condição. Se o outro não tiver condição, o juiz pode até passar para um terceiro, para os avós, para as pessoas que podem interromper essa alienação parental, que realmente só é nociva às crianças. A justiça, de alguma maneira, hoje privilegia alguém, pai ou mãe? Não. Quer dizer, eu sempre digo, e que na verdade é um sentimento inconsciente, não dito, que sempre a mãe é privilegiada, né? Em especial quando as crianças são pequenas. Adolescentes já não é tanto. Mas hoje o caminho da lei é exatamente sempre procurar a igualdade entre pai e mãe. Havia realmente na própria lei uma desigualdade. Em 77, quando veio o divórcio, ele dizia que quando existia uma igualdade nas condições, a mãe devia ser privilegiada. Hoje, com o Código Civil que entrou em vigor em 2003, isso desapareceu, então eu acho que a lei caminha para uma igualdade mesmo, real, na prática também. Agora, a alienação parental acontece mesmo entre casais que estão juntos? Ah, olha, eu acredito que sim. Até porque, como está sendo dito, é uma síndrome, é um comportamento. Então, mesmo no casal... Não é um crime, né? É um comportamento irregular, é o abuso, o uso indevido, o uso até, pode-se dizer, criminoso do pátrio poder, do poder familiar atual, que é o direito que você tem sobre o seu filho. Então, se você está casado, mas você tenta destruir a figura do outro, você afasta o outro, você não precisa estar separado para praticar a alienação parental. Hoje já é aplicada multa para uma mãe, por exemplo, que tenta afastar o pai? Sim, é muito comum, inclusive, que dizem, né, que o órgão que mais dói no corpo humano é o bolso, né? Então, e das mulheres também. Então, hoje, o juiz pode intimá-la para cumprir, né, a visitação, o direito de visita, sob pena de multa, que pode ser diária, como pode ser uma multa, assim, elevada pelo descumprimento efetivo. Por que, na sua opinião, aumentou o número de casos? Assim, mais gente procurando, o número de processos? Eu acho isso. Eu acho que houve uma conscientização, né, da vítima, né, do genitor que é vítima da alienação parental, que existe, que ele tem direitos, que ele pode consertar esse problema, que é gravíssimo. É um problema familiar, não é uma violência doméstica, mas é uma questão familiar, é uma doença familiar muito grave que deve ser sempre procurado uma solução. Então, em especial os homens, né, porque em geral a guarda da mãe, infelizmente, as mulheres ainda são as maiores praticantes desse comportamento. Então, ele começou a ver que ele tinha jeito, que ele podia inverter a guarda, que a outra pode ser multada, que ele pode buscar, ele ficou sem medo até da reação da criança, que na verdade ela quer conviver bem com pai e com mãe, normalmente. Dá pra gente afirmar então que os homens se organizaram para isso, é isso? Não sei se totalmente, mas estão começando a ficar bem organizados, e isso é bom, porque eu acho que um filho, ele precisa de mãe e pai de uma forma equânime, cada um dando o que pode, da sua maneira, assim como economicamente, cada um tem que dar o que pode, né? Então, eu acho que a convivência familiar é o objetivo maior hoje de nós que trabalhamos com família, que a convivência seja salutar, seja boa para todos, né? Não adianta um estar bem e o outro estar mal, porque o filho sempre sofre. Carmen Fontinelli, muito obrigada por suas informações aqui. Imagina, foi um prazer estar aqui. O prazer é nosso, sempre. O Jornal Futura faz mais um intervalo e volta já já.